De volta, aqui o cenário político de hoje conversa com Herbênia Ferreira, diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia. Para você participar, já sabe como funciona, temos nossas redes sociais, você manda a sua mensagem para a gente e faz a sua participação aí. A gente já tem algumas mensagens, daqui a pouquinho a gente traz para você. A gente traz agora, Carol, informação importante aí para 2022. Forças políticas de peso estão costurando a criação de uma federação de partidos envolvendo PSDB, MDB, Cidadania e uma quarta legenda em vista. Apesar de estar mantido o fim das coligações entre partidos, as chapas proporcionais, vereador, deputado estadual e deputado federal, o Congresso Nacional aprovou a federação partidária na reforma política. Ela obriga que essa coligação, entre aspas, de fato e de direito, aconteça entre partidos com afinidades, permanecendo unidos por 4 anos, em todos os estados federados e Congresso Nacional, mantida a independência de cada um. Esta seria uma possibilidade de viabilizar Ezequiel Ferreira, do PSDB, ao Senado, uma chapa com força para reeleger Walter Alves e recolocar Henrique Alves em disputas, ambos do MDB. O plano seria avalizado pelo Partido Cidadania, comandado pelo ex-deputado estadual Volber Júnior, que também é vice-presidente nacional da legenda. Vale lembrar que a federação de partidos foi engendrada para supostamente criar meios à sobrevivência de pequenos partidos, em especial aqueles com perfil ideológico. Porém, é de fato um atalho para ressuscitar a coligação partidária noutro corpo legal, beneficiando os partidos mais encorpados, inclusive por fundo partidário. Carol. Essa informação está no blog do Carlos Santos, essa análise, avaliação. A gente trouxe aqui quando falou sobre a reforma eleitoral desta possibilidade da federação realmente para partidos pequenos, mas, obviamente, é muito tênue a linha que separa a federação de coligação, não é? Existem algumas diferenças em relação a regras, inclusive de duração da federação. A federação deve durar os 4 anos do mandato, mas funciona muito parecido com coligação no sentido de unir forças, de buscar apoios. Então, é muito parecido e essa informação realmente para esses grandes partidos é bem importante e pode definir muita coisa já para as eleições do próximo ano. Carol, a gente está vendo aí partidos se fundindo, né, como é o caso do DEM e do PSL, na transformação de um novo partido, mas a federação, ela não acaba essa união pós-eleição. Ela é mantida, esta união. E aí, Carol, a gente sabe que uma coisa é campanha eleitoral e outra coisa é o mandato. Então, para saber se realmente a federação vai pegar, né, como uma cola, um grude aí para os partidos, só mesmo com o avançar do tempo, né, com as confirmações das federações e com o passar dos 4 anos para saber se realmente vai trazer algum tipo de resultado. Eu acho que ela pode dar muito bem na eleição. Agora, pós-eleição, no exercício do mandato, eu acho que ela se desfaz. É complicado, viu? Agora tem regras, né, Manu? São regras, tem que ver inclusive como é que funciona. Podem ser punidos os partidos, né? Isso. Resta saber também como serão essas punições. Pois é, e tem também a formação da federação ali no âmbito federal. Agora, é verticalizado? Tem que ser. Tem que ser. Agora, a situação a gente sabe que algumas vezes no âmbito nacional é de um jeito, no âmbito municipal é de outro. E aí, como ela tem que durar os 4 anos, na eleição seguinte a federação está formada. E aí esses partidos têm que estar juntos nas eleições municipais, por exemplo, daqui a 2 anos. Um exemplo que a gente pode tirar aqui do Estado, foi citado aí Ezequiel Ferreira, o PSDB de Ezequiel Ferreira apoia a governadora Fátima Bezerra, ali na Assembleia Legislativa. Será que com federação existiria esse mesmo apoio administrativo, governamental? Pois é, tem muita coisa para se pensar, né? Então, vamos seguindo aqui nossa conversa com a Herbênia Ferreira. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Obviamente, daqui para as eleições tem muita coisa para a gente conversar. Herbênia, antes de trazer aqui a participação do pessoal, foi citado também no texto do presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Geraldo,
em relação a atrasos salariais de terceirizados. Como é que está essa situação? Olha, no Tarcísio Maia não teve nenhum movimento grevista de terceirizados, né? Que inclusive ele falou que não procede. E hoje mesmo eu tive contato com a secretaria, porque estava havendo um atraso de pagamento, acho que do mês de setembro, aos servidores da JMT, mas que hoje já tinha sido regularizado e o pessoal já estava retornando normalmente ao trabalho. Foi a informação que eu recebi hoje pela manhã da coordenação de administração da CESAP. Diretora, sobre abastecimento, o Hospital Tarcísio Maia tem problema com falta d'água? Não, falta d'água de jeito nenhum. Falta de medicamentos, de insumos. Insumos. Nós temos enfrentado, sim, né? Nós, inclusive, foi colocado pelo presidente do sindicato e a gente não nega isso. Nós temos enfrentado uma situação complicada de abastecimento, até por falta de fornecedores, né? Nós passamos por uma crise muito grande com a pandemia e agora a gente está sentindo até, vamos dizer assim, uma demanda que foi reprimida, ela está voltando toda, né? E aí nós temos enfrentado algumas dificuldades de abastecimento. Ontem mesmo eu estava conversando com o núcleo dirigente da CESAP, foi criado esse final de semana um grupo estratégico para trabalhar em cima disso, porque não é só o Tarcísio Maia que está passando por essa dificuldade de questão de abastecimento, mas também outros hospitais da rede, sobretudo os grandes hospitais, como Valfredo, Deoclésio, Tarcísio Maia, né? Porque muitos processos e licitações que foram feitas, de repente dá deserto, o fornecedor não entrega, aí já tem que abrir um novo processo emergencial, como eles estão fazendo agora, exatamente para tentar minimizar essa situação, né? Mas nós temos realmente enfrentado essas dificuldades, inclusive a gente está fazendo um documento para entregar ao Ministério Público sobre isso. Temos alguns processos abertos dentro da unidade, que inclusive agora, final do mês, nós vamos ter uma licitação, um pregão, para fios de sutura e alguns outros materiais, né? E, enfim, a gente está nessa luta para que possa ser o mais rápido possível isso ser solucionado. A Secretaria tem consciência disso e está trabalhando em cima disso para que a gente possa minimizar essa situação. Aquela questão denunciada também em relação ao fio incorreto para uma cirurgia abdominal, né? Tem a ver com essa questão do desabastecimento? Tem, né? Tem, sim. A gente comprou, a semana passada, um quantitativo de fios, né? De fios de sutura. E já estamos, como eu disse, agora no fim do mês já temos um outro processo de licitação, porque como eu coloquei, a nossa demanda triplicou. Triplicou a nossa demanda depois da Covid. A gente percebe nitidamente. Todo dia, 10, 15 entradas de trauma, de acidente, sabe? E aí, realmente, o consumo triplicou. Foi durante a passagem da governadora aqui por Mossoró que ela anunciou uma grande reforma no Hospital Regional Tarcísio Maia, através aí de recursos da ordem de 10 milhões de reais. Vai ser uma grande obra. Mas como é que fica a estrutura? Já está sendo pensada? Como é que ficam esses atendimentos no hospital? Vão permanecer? Vão ser transferidos para outras unidades? Como é que está sendo planejado isso? Sim, Vanúvio. Esses recursos são oriundos de bancada, né? Recebemos também uns recursos de Natália Bonavides para a gente comprar computadores, porque o hospital ainda não está totalmente informatizado. Nós fizemos um processo de licitação, vamos receber agora, no final desse mês, em torno de 26 computadores que a gente comprou, né? E aí já vamos abrir um outro processo para licitar mais, porque o recurso de 300 e poucos mil, nós ainda temos 100 mil desses recursos, né? Para comprar computadores. E com relação à reforma, foi uma emenda do senador Stevenson, né? Que vai contemplar vários setores do hospital. O setor de urgência e emergência, que é todo o pronto-socorro, o setor do centro cirúrgico,
a esterilização, lavanderia, setor de nutrição e também a pediatria, né? Então, a empresa que foi feito um processo de licitação pela Secretaria de Infraestrutura para contratar as empresas que vão fazer esses projetos, elas já estão trabalhando, né? A UFESA fez uma grande planta do hospital em 3D. Eles usaram drones e fizeram toda a planta baixa do hospital, da parte da área construída, como também a parte externa. Isso vai facilitar o trabalho dessa empresa, né, de arquitetura que vai fazer os projetos. E todo esse processo está sendo conduzido pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, né? Após a empresa que ganhou para fazer os projetos, eles colocaram 60 dias para entregar esses projetos. Na medida que eles forem entregando os projetos, o Fundo Estadual de Saúde vai liberando os recursos e vai se fazer também uma nova licitação para contratar as empresas que vão fazer a reforma, para que possa começar o serviço, acredito que no primeiro semestre de 2022. Vai ser, assim, uma situação que nós ainda vamos sentar para discutir como nós vamos fazer isso. Por quê? Porque é como se você tivesse que trocar o pneu do carro, o carro em movimento, né? A gente não tem como tirar os pacientes de dentro do hospital para fazer uma reforma desse porte. Não temos para onde mandar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar com a empresa para ver se um lado do hospital a gente fica atendendo os pacientes enquanto o outro está sendo reformado, aí depois muda os pacientes para o outro lado, entendeu? Uhum. Então, vai ser uma operação de guerra, realmente, porque vai ter que ser tudo feito, vamos trocar o pneu, o carro em movimento. E deve durar quanto tempo? Olha, eu não sei quanto tempo vai demorar essa reforma, né? Mas eu acredito que, no mínimo, 12 meses, né? Porque é muita coisa. Todo o pronto-socorro, centro cirúrgico, lavanderia. Tem alguns equipamentos também que a gente está fazendo licitação para adquirir. Uhum. Vai ser muita coisa. Então, eu acredito que em 12 meses, não sei. Realmente, a gente não tem como prever isso, né? A gente tem aqui a pergunta do Valdemar Nunes. Ele pergunta por que a demora do Tarcísio Maia receber os pacientes que vêm das UPAs. Muitas vezes os pacientes aguardam muito nas unidades e o Tarcísio Maia nem sequer atende o telefone das UPAs. Seria bom fazer uma avaliação neste sistema de regulação. Muito boa pergunta. Como é o nome dele? É o Valdemar. Valdemar. Veja só, Valdemar. Para a gente receber os pacientes das UPAs, nós precisamos ter leitos disponíveis, né? Muitas vezes, nós estamos com todos os leitos ocupados. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de Hospital Tarcísio Maia, a gente tem que inseri-lo no contexto de uma rede, né? E, muitas vezes, os municípios se recusam a receber os pacientes que estão internados, mas que já têm condição de ir para o município de origem, e aquele paciente permanece internado no hospital, ocupando o leito, e aquele leito poderia estar livre para receber o paciente que está na UPA. Inclusive, eu cito Mossoró. Mossoró é uma cidade com 300 mil habitantes, né? Em torno disso, que não tem uma unidade do município que possa acolher esses pacientes. 40% dos pacientes que estão internados no Tarcísio Maia são pacientes de Mossoró. São pacientes clínicos, são pacientes que, ao sair da urgência, eles poderiam ser transferidos para uma unidade municipal e ficar dando continuidade ao seu tratamento. Só que nós não temos isso em Mossoró. Então, os pacientes precisam permanecer no Tarcísio Maia, ocupando o leito mais tempo do que ocuparia se tivesse uma unidade de saúde para receber esse paciente. Alguns municípios do interior que têm hospitais, muitas vezes também recusam a receber os pacientes. Nós tínhamos o caso de 4 pacientes da semana passada que o infectologista disse que eles tinham condição de continuar o tratamento na unidade de origem, no município de origem, porque só precisava tomar antibiótico, fazer aqueles cuidados de enfermagem. Só que os municípios se recusam a receber, diz, não, pode se agravar. O paciente pode vir se agravar. Aí a gente orienta, se agravar, você traz ele de volta
Mas a gente precisa que haja essa rotatividade de leitos para que a gente tenha leitos para receber as urgências que estão nas UPAs esperando para vir. Entendeu? Então, isso tem acontecido, certo? Em decorrência da quê? Da lotação, da superlotação, da falta de leito para colocar. Porque se eu tenho uma quantidade de pacientes, tem pacientes lá no Tarcísio Maia que estão lá só para tomar antibiótico injetado. Chega ao ponto da gente entrar em contato com o município, falar com o secretário de saúde, olha, venha buscar, se você não tiver antibiótico, a gente libera aqui para o paciente ir para aí. Por quê? Porque nos interiores os hospitais têm leito ocioso, né? Muitas vezes estão lá com 2, 3 pacientes internados, mas infelizmente a gente tem essa dificuldade dos municípios receberem de volta os seus pacientes para dar essa continuidade ao tratamento. Quero agradecer aqui a participação do Aldo Ferreira. Viu, Vanuf? Ele está dizendo aqui, parabéns, Vanuf, pelo retorno, o programa mais animado. Tá me chamando de sem graça, né, seu Aldo? Ou de desanimada, né? Um abraço, seu Aldo. Eu sei que ele... Eu que estou brincando. Eu sei que ele está falando do dinamismo aqui. Está aqui dizendo que eu já estava com saudade do amigo. Está dizendo que é nota 1000 para o programa. Muito obrigada, viu, seu Aldo, pelo carinho de sempre aqui participando com a gente. Nosso tempo já está se acabando. Tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas infelizmente não temos mais tempo. Herbênia Ferreira, diretora do Tarcísio Maia, muito obrigada pela presença no cenário político. Obrigada a vocês e dizer que eu estou sempre à disposição. Quando quiserem discutir qualquer coisa, o hospital também está de portas abertas. Se quiser ir lá para ver como é que está a situação, nós somos transparentes, a gente não tem nada para esconder. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda, diretora. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Amanhã, 7h20 da noite, 7h25. Você já sabe, a gente se encontra ao vivo aqui na TCM HD. Uma ótima noite, até lá.